Olá, ocultistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula O Caibalion Explicado. Hoje, continuando com a nossa aula do capítulo 2, Os 7 Princípios Herméticos. Para você que está chegando agora ou que já está acompanhando aqui as nossas aulas, não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal e também ativar o sino para receber notificações sempre de aulas novas, fresquinhas, que são postadas aqui no meu canal. E na descrição também, aqui dessa aula, tem um link para o nosso grupo fechado do WhatsApp Escola de Ocultismo. Lá eu disponibilizo diversos materiais envolvendo principalmente essas nossas aulas aqui do Caibalion explicado, assim como outros temas que realmente te ajudam à expansão de consciência, ao despertar da espiritualidade, essa transformação pessoal. E é um grupo fechado com materiais exclusivos e gratuitos. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo, não perca tempo para receber todos esses materiais. Na aula passada também falamos sobre dois princípios, o princípio do mentalismo e o princípio da correspondência. Hoje vamos começar na página 27, falando sobre o terceiro princípio hermético, que é o princípio da vibração. Lembrando que nessa primeira parte aqui do livro, todos os 7 princípios herméticos, eles estão de maneira muito sucinta, que será abordado mais aprofundado no decorrer que o livro segue. Então não se preocupe, é só uma base para que você já possa começar a ser introduzido nesse conhecimento maravilhoso de transformação de vida. Vamos lá? O princípio da vibração já traz um axioma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Caibalion. Já nesse axioma já ficou evidente o que quer dizer o princípio da vibração ou a lei da vibração. É que nada, absolutamente nada está parado. Quando observamos essa caneta, por exemplo, ao olhar ela parece que ela é uma matéria morta, que ela está parada. Mas se formos com um microscópio e ver as suas moléculas, as moléculas estão em constante movimento. Já vários cientistas já tentaram congelar, paralisar a molécula em baixíssimas temperaturas e mesmo assim não foi possível. E eu acredito que nunca será, pois no universo, pensando na base do todo, nada está parado e nada ficará parado, independente de ser uma caneta, um copo, um livro ou nós mesmos. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Então ele já dá um veredito, tudo está em movimento, ponto final. Tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ou seja, por mais que fosse falado que alguma coisa está parada, nunca está parado, sempre está em movimento. Eu gosto de dar um exemplo até muito químico, que é sobre o vidro. A gente olha o vidro, ele dá a impressão de que ele está parado, que ele é uma matéria sólida. Mas na verdade o vidro é um líquido, só que um líquido em altíssima densidade. Então o líquido ele sempre está derretendo, ele sempre está evaporando. Ou seja, quando você olhar a sua janela, parece que é um vidro fixo, firme, sólido, mas na verdade não, é líquido. E isso demonstra claramente que tudo está em movimento. Ou mesmo um carro, você tem um carro, deixa o carro alguns dias, algumas semanas sem ligar. A própria natureza já se encarregará de fazer com que ele comece a enferrujar, que ele comece a ter problema no motor. Por quê? Porque nada está parado. Então, mesmo que você abandone, deixe alguma coisa ali de canto, alguma coisa estará acontecendo através da vibração, fazendo com que esse material ganhe uma função, porque a energia nunca fica parada. E da mesma maneira diz aqui o seguinte: e contudo,
Este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Ou seja, estamos falando de algo de pelo menos 2.700 anos antes de Cristo e já era falado que nada está parado. Logo, isso fica evidente que transcendeu as histórias de que realmente essa teoria é real e que nada fica parado nunca. Este princípio também explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis da vibração. Ou seja, o que difere essa caneta de mim? Apenas a vibração. Apenas a vibração. Se tudo vibra, eu entendo que tudo faz parte do todo. E ao entender que tudo faz parte do todo, nós entendemos que estamos fazendo parte disso tudo. Tudo está junto, só que em diferentes vibrações, em diferentes escalas vibracionais. Aqui também diz que desde o todo, novamente em letra maiúscula, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será sua posição na escala. Ou seja, eu sou superior a uma caneta não porque eu sou melhor do que uma caneta, mas porque eu estou em um grau mais elevado de vibração. E eu acho esse princípio tão lindo porque ele faz a gente entender que tudo é maravilhoso. Tudo que existe é maravilhoso. Vejam, a gente vê pela vibração a própria natureza, os ciclos da natureza, a gente vê os animais, tudo vibra, até uma pedra que se encontra, ela também vibra. E tudo pode nos auxiliar no conhecimento. Um ocultista, ele observa tudo, e tudo para ele pode ser uma maneira de aprender. E quando entende a questão da vibração em nossa vida, esse processo fica muito mais explicado e desenvolvido para a nossa mente poder compreender e, claro, aceitar esse processo de transformação de maneira mais simples. Então, a vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso. Ou seja, conforme a vibração vai aumentando, fica tão rápido que parece que está parado. Mas, na verdade, está em movimento, em grande frequência. De outra maneira também, a gente vê aqui, tão infinita aqui, assim como uma roda que por se mover muito rapidamente, parece estar parada. Isso a gente pode observar em carro. Quando você vê um carro em altíssima velocidade, ela roda tão rápido que parece que ela está parada, parece que ela só está deslizando. E isso mostra claramente os padrões e os níveis de vibração que existe em tudo, absolutamente tudo. Bom, o conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas as suas vibrações mentais, como também a dos outros. Mas prestem atenção aqui nessa parte. Não está sendo dito a questão de manipulação de mente de ninguém, ou mesmo induzir alguém a fazer algo que você deseja. Isso demonstra que quando você controla a sua própria vibração, as pessoas ao seu redor começam a vibrar diferentemente também. É muito comum, principalmente você que está começando aqui nesse caminho de ocultismo, estudando o Kybalion, é muito comum que coisas aconteçam entre amizades, relacionamentos, oportunidades, entrando e saindo. Por quê? Porque é o ajuste de um novo momento, porque tudo vibra. Ou seja, não tem como nada ser para sempre, tudo ser parado, porque tudo está vibrando, tudo modifica. Se vibra, modifica. Se vibra, modifica. Então é muito natural que coisas aconteçam em nossa vida quando estamos estudando o Kybalion principalmente. Aí aqui também diz o seguinte:
Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais e os fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz o antigo escritor. E eu gosto dessa analogia de cetro de poder que a gente sempre vê em filmes, enfim, os magos, os grandes magos, ou as bruxas com as suas varinhas, mostrando que o poder e toda essa simbologia desse poder é o quê? É o controle e o entendimento sobre a vibração. Se eu quero que algo bom aconteça comigo, eu preciso vibrar na energia daquele algo bom. Se eu quero uma grande oportunidade de emprego, eu preciso vibrar nessa grande conquista. Não adianta eu querer algo e vibrar de maneira oposta, porque essa vibração ficará desconectada. Então isso acaba dando até uma ajuda para explicar a lei da atração, que a lei da atração está debaixo da lei da vibração. Logo, a gente entende o quê? Que para atrair precisa vibrar. Então, se a gente vibra na mesma frequência daquilo que a gente deseja, a gente tem. E, logicamente, se estamos vibrando de uma maneira negativa, teremos somente o negativo. Vamos continuar? Quarto princípio, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Esse princípio da polaridade é um dos que mais gera confusão no estudante iniciático no caminho do Kybalion. Por quê? Eu vou trazer alguns exemplos para até ficar mais simples. A polaridade, ela existe em quê? Quando a gente pensa em bem e mal, dia e noite, interno e externo, cedo, tarde, luz, sombra. Mas, na verdade, não são opostos na ideia de que é contra. Na verdade, está relacionando a graus de vibração, a graus de polaridade. Vou até fazer aqui um exemplo para demonstrar para vocês. Então, é como se fosse da seguinte maneira. Nós temos aqui o positivo e o negativo. Eles não são opostos. Na verdade, estamos falando de densidades. Mas se formos colocar no mesmo contexto, todas essas energias, ou ambas as energias, elas fazem parte do mesmo ciclo. Ou seja, o positivo e o negativo não são separados. Eles estão juntos, só que em graus diferentes de densidade, em graus diferentes de energia. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Então vocês que estão comigo acompanhando todas essas aulas, inclusive, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro de aulas novas que são postadas. Pensando nessa base, inclusive dos opostos, também é dito: esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixam tantos homens perplexos e que foram assim formulados tese e antitese. São idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Ou seja, independente do que seja analisado, entre positivo, negativo, dia e noite, certo, errado, bem e mal, independente da analogia de oposição, nós conseguimos entender que eles se complementam. É muito evidente quando a gente vê, por exemplo, no símbolo do Yin e do Yang. Nós temos a parte preta com uma bolinha branca e a parte branca com uma bolinha preta. Logo, isso quer dizer o quê? Que mesmo que são opostos, eles são complementares. E um não existe sem o outro.
A gente só entende o que é sombra devido à luz. Se tudo aqui estivesse escuro, não teria sombra. Do mesmo jeito que a sombra nos ensina que para ela existir precisa da luz. E logicamente teriam várias analogias, várias explicações que deixaria cada vez mais simples esse entendimento. Mas para esse momento vamos focar exatamente no que está dizendo aqui o livro, porque depois iremos nos aprofundar. Não perca! Aqui na página 30 também diz o seguinte: o princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, a do amor e ódio. Eu gosto muito de como o Caibalion abordou essa questão do amor e ódio, porque na verdade o ódio, na verdade, é o amor em outra densidade, em outra escala. Então vamos mais um desenho aqui até para exemplificar. Aqui eu tenho o amor e o ódio. Conseguem ver bem? Apesar de ser podcast, eu gosto de também exemplificar para quem está assistindo. E se você não está assistindo, pode assistir depois com toda certeza. Quando a gente fala de amor e ódio, estamos falando de algo positivo e de algo negativo, certo? Só que eles não estão separados. Eles fazem parte do mesmo tipo de energia, só que em densidades diferentes. A gente não consegue entender que existe aquele amor que é tão intenso que de repente as pessoas se odeiam, ou aquele ódio que vira de repente uma grande amizade. É exatamente isso que acontece com a lei da polaridade, com o princípio da polaridade, que independente do seu oposto, é um grau diferente de energia, mas está dentro do mesmo contexto. As polaridades não são separadas, elas são juntas, só em densidades diferentes. Vejo vocês na próxima aula, ainda falando sobre o capítulo 2, os 7 princípios herméticos. Até lá!